Esta palavra que o Senhor vai ministrar sobre nós, que você abra o coração, que você deixe Deus falar. Ele tem sempre algo muito especial para cada um de nós. Zacarias capítulo 9, vamos ler a partir do versículo 9, quando o profeta traz uma visão, uma revelação, se coloca na brecha para falar a Israel do passado. Zacarias 9, versículo 9 diz assim: Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém. Eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém, os arcos de guerra serão destruídos. Ele anunciará paz às nações. O seu domínio se estenderá de mar a mar e desde o Eufrates até os confins da terra. Quanto a você, Sião, por causa do sangue da minha aliança com você, tirei os seus cativos da cova, em que não havia água. Voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Também hoje eu anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Vamos orar, curva a sua cabeça, Pai. Que a Tua palavra, ao entrar no nosso coração, produza fé, esperança, nos dê o entendimento necessário para que possamos caminhar um pouco mais até a Tua volta, Senhor. Nos ensina, nos traz revelações e que assim saiamos daqui alimentados por Ti. Em nome de Jesus oramos e que todos digam amém. Queridos, é uma breve reflexão antes de participarmos da ceia, a ceia do Senhor. Nós temos anunciado, não é a ceia da Nova Vida, é a ceia da Igreja de Cristo espalhada em todo o mundo. Então, se você congrega em outra igreja, fique à vontade para tomar a ceia conosco. Mas antes nós precisamos trazer uma palavra e refletir um pouquinho. O apóstolo Paulo diz que antes de participarmos da ceia, nós devemos trazer a reflexão, fazer uma reflexão com madureza, né? Com um espírito maduro, com uma consciência verdadeira diante do Senhor, para sabermos por nós e para nós mesmos quem nós somos e por que Ele nos escolheu para estarmos diante da mesa hoje. Precisamos entender isso. E através desse texto, a gente está lendo sobre Zacarias, que é um profeta escatológico, né? A palavra escatologia nos arremete às coisas futuras. Zacarias é um profeta que está enxergando o futuro. Por mais que ele não saiba o que é realmente o futuro, ou quanto tempo falta para acontecer as coisas que ele está vendo, ele é o que chamamos de um homem que ouve os oráculos de Deus. É alguém que está firme com Deus e quer transmitir isso para Israel. Então, nesse período, nesse contexto, o profeta Zacarias ele está profetizando quando Israel já saiu do cativeiro babilônico. Então, o povo não está mais aprisionado no cativeiro da Babilônia. Mas é um povo que está ainda meio desesperançado, né? Eles ainda não entenderam bem por que Deus permitiu que eles fossem acabar num cativeiro. Então, Deus levanta Zacarias e a missão de Zacarias é anunciar, como eles mesmos eles declaravam, Yahvé está em silêncio, mas ele continua trabalhando. Por mais que você pense, muitos de nós pensamos assim, onde está Deus que não vê certas coisas? Por que Deus não agiu em tal situação? Essa palavra do profeta Zacarias nos faz entender isso. Deus está em silêncio. Alguém já disse que Deus trabalha em silêncio. Eu acho que Deus trabalha em silêncio e Deus faz barulho também. Mas há momentos que a gente precisa entender, e aí vem a questão da confiança. Deus estava em silêncio, preparando o coração de Israel. E se eles dessem ouvidos ao que o profeta estava dizendo, eles teriam a sorte de Sião, como diz o texto, restaurada. A sorte de Sião é quando a gente pensa no momento bom de Israel. Qual é o momento bom da sua vida? O que você deixou para trás que você gostaria de recuperar? Não é apenas saudosismo, ficar pensando no passado. O nosso Deus é um Deus de renovo.
Nosso Deus é um Deus de esperança renovada. Então, Ele nos libera uma palavra nesta noite para pensarmos um pouquinho sobre isso. Se nós queremos a nossa sorte restaurada, se nós queremos voltar às coisas boas que um dia experimentamos, eu não sei o que seria. Eu falo com muitas pessoas e cada um tem um desejo. Pastor, eu queria ter o dinheiro que eu tinha, eu queria ter a saúde que eu tinha, eu queria ter a família que eu tinha, eu queria ter a comunhão com Deus que eu tinha. Tudo isso está marcando o nosso passado e muitas vezes a gente fica esmorecendo porque a gente pensa no passado, mas não parte para recuperar, não é voltar atrás. A gente não volta atrás. O que ficou para trás, ficou para trás. Mas nós podemos projetar o futuro pensando nas coisas boas do passado. Por isso Jeremias diz, quero trazer à memória só o que pode nos dar esperança. Então nós precisamos olhar nesta forma para o passado e ver as coisas boas que vale a pena a gente lutar novamente. O que Zacarias está tentando é animar esse povo, dando a eles a esperança de que eles vão voltar a ser uma nação feliz, uma nação de festa. E eles estão vivendo esse período, saindo do cativeiro, estão destroçados, né? Jerusalém está destruída, eles vão voltar para reconstruir a cidade. Eles precisam recuperar as famílias. Você sabe que os que ficaram se misturaram com outros povos, nasce ali os samaritanos. Nós sabemos que Israel quer se manter íntegro diante de Deus, numa linhagem pura, mas isso está muito difícil. Então veja quantas dificuldades eles têm para serem chamados verdadeiramente, todos eles, de povo de Deus. Então, Zacarias está tentando profetizar que o Senhor vai trazer descanso para aquele povo muito sofrido. E a palavra descanso aqui não fala de vocês vão morrer, não é? Fala de momentos que eles vão continuar vivendo em paz. O que Zacarias está fazendo? Dando uma injeção de ânimo. Eu espero que não haja nenhum desanimado aqui hoje, mas deixa eu te dizer, o mesmo Deus de Zacarias é o nosso Deus. Você pode dizer glória a Deus por isso? Ele libera uma palavra para que você se lembre de momentos bons com Ele, que podem ser restaurados. Restaurar a sorte de Sião. Por isso ele anuncia as palavras do Senhor. Não é um desejo do coração do profeta. Quando há momentos que digo eu, né? Paulo falava assim, digo eu. Não, mas o profeta mesmo, ele não diz por ele diz pelo Senhor. Ele libera uma palavra sem nem saber qual o fruto que esta palavra vai dar. E o que nós precisamos é estar atentos a tudo isso. Então, ele está falando as palavras do Senhor. O que eles não entendem bem ainda é como Deus vai agir. Você já passou um momento assim, em que você confia em Deus, você até entende que Deus está em silêncio, mas a gente quer ouvir barulho, a gente quer ver Deus trabalhando, a gente fica inconformado com o tempo que passa, e isso é algo cruel. Lidar com o tempo é algo cruel. Muitos cristãos desistem da caminhada porque não aguentam esperar tanto tempo. Desacreditam do agir de Deus, porque a gente não ouve o barulho, a gente não vê Deus trabalhando. Então, muitos vão dizer, mas acho que Deus se esqueceu de mim. Não, queridos. Não, Deus estava com Israel antes de ir para o cativeiro. Esteve com Israel no cativeiro e na saída, quem estava lá? Deus conduzindo eles. A nossa vida precisa ser pautada nesta confiança de que Deus sempre estará conosco. Ele não nos abandona, Ele não esqueceu de você. Pelo contrário, por isso estamos aqui. Porque Ele está sempre nos animando a ouvir uma palavra que vai gerar fé e esperança no nosso coração. E aí ele faz uma profecia um tanto quanto inusitada, né? Porque o período que Israel está vivendo das guerras, e acabou de sair de um cativeiro, pense se você está saindo do cativeiro e um profeta diz, olha, o rei está chegando. O rei virá para nos libertar verdadeiramente das amarras das nações. Nós vamos ser um povo forte. Eu entendo que a primeira imagem que vem à mente é de um rei com um exército terrível, montado num cavalo, porque era o momento da época, cavalos velozes, puro sangue. E aí Zacarias desconstrói isso, sabe? Zacarias diz, não, vocês podem esperar, porque o rei virá um tempo depois. Mais ou menos 300 anos para a chegada, nascimento de Jesus. Desde que Zacarias profetizou até o nascimento de Jesus,
pouco mais de 300 anos. E ele diz que o rei virá montado num jumentinho. Não num cavalo feroz cheio de exércitos, para desbaratar os inimigos. Não, queridos, olha a visão diferente. Veja como o modelo da graça de Deus já está no coração de Deus e do profeta. Veja como Zacarias está percebendo que Deus vai agir do jeito dele. Deus tem o seu jeito de agir. Deus não age como o homem quer ou pensa que vai fazer. Deus tem o seu jeito de agir. Nós só precisamos sintonizar, não é, a nossa mente, o nosso coração com Deus. Entrar na sintonia. Você sabe o que é sintonia? Você já usou rádio? Antigamente o rádio tinha o dial. Dial era um botão que você girava e você achava a estação. Hoje você aperta, a estação já está lá. Para quem ainda ouve rádio, eu gosto de ouvir rádio em algumas ocasiões, mas é tudo muito eletrônico, né? Você seleciona a estação. O dial era um botão que você girava e ele tentava encontrar a melhor sintonia. Quando você ouvia o que o radialista estava falando, a música que estava tocando, com mais perfeição. Às vezes a gente está na casa de Deus ouvindo mensagens, mas a gente não está em sintonia com Deus. E por que a gente vem um dia, depois vem outro e mais outro? Porque nós estamos virando o dial, sabe? Nós estamos vindo aqui para ouvir o que Deus está dizendo, como Deus vai tratar a minha questão, como Deus vai afinar a minha situação, como Deus vai alinhar a minha vida. Isso é rodar o dial. Então nós podemos enxergar Zacarias trazendo aqui um anúncio de algo que aconteceu, e ele ainda não tem noção de quanto tempo vai levar para acontecer, mas ele diz que o rei virá montado num jumentinho. É quando Deus usa o instrumento que agrada a ele. Deus usa quem ele quer. Deus usou uma mula para falar com o profeta Balaão. E por que ele usou uma mula? Porque mesmo o profeta desfrutando de comunhão, intimidade com Deus, ele decidiu não seguir, ou não quis ouvir. O pior surdo é aquele que não quer ouvir. Parafraseando o ditado, o pior cego é aquele que não quer ver. O pior surdo é aquele que não quer ouvir. Deus estava falando com o profeta, e o profeta querendo ganhar dinheiro, profetizando para as outras nações, contra Israel. Essa é a história de Balaão. E aí no final Deus manda uma mula, porque ama o profeta, porque ama Israel. Deus manda uma mula para falar com ele. Você conhece a história. E nesse caso, o que Deus vai fazer? Vai usar um jumentinho, para que Jesus, depois de anunciado o ministério, já se aproximando no final do cumprimento da sua missão, estivesse montado nesse jumento. Quem percebe isso e nos descreve bem é Marcos. Se você abrir aí Evangelho de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11, eu vou ler a partir do versículo 1. Que aqui está, depois de cerca de 300 anos, o cumprimento da profecia. Quando se aproximavam de Jerusalém, de Betfagé e Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 dos seus discípulos e disse-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo, ao entrar, encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Desprendam o jumentinho e tragam aqui. Se alguém perguntar, por que estão fazendo isso? Respondam, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão, do lado de fora da rua, e o desprenderam. Alguns dos que ali estavam reclamaram, o que estão fazendo, soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus. Obediência é a chave de tudo. Então, os deixaram ir. Levaram o jumentinho a Jesus, puseram as suas capas sobre o animal e Jesus montou nele. Muitos estenderam as suas capas no caminho e outros espalharam ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam adiante dele, como os que o seguiam, clamavam: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai. Hosana nas maiores alturas. Essa anunciação, essa exclamação do povo, era uma adoração legítima.
Eles aguardavam o libertador. E como, mesmo que a visão fosse de alguém com seu exército, agora eles estão se curvando diante dele, numa imagem muito peculiar, irmãos. Alguém montado num jumentinho está sendo exaltado como grande rei, que não deveria nem colocar medo em Herodes. Mas a gente sabe que quando se espalha a notícia que o rei de Israel está chegando, Herodes, Pôncio Pilatos, todos os homens da lei da sua época temiam que ele fosse um libertador através de uma rebelião, por exemplo. A história vai dizer que alguns que seguiam Jesus eram zelotas, andavam armados com espadas, e eles desejavam que Jesus os levasse a uma grande rebelião. Se Jesus fizesse isso, a multidão que foi curada, não tenho dúvida que o ouviria. Mas naquele momento não era isso que Deus queria. O que Deus queria? Que a profecia se cumprisse. E aqui estão todas as particularidades dessa profecia. E o quanto a nossa vida se encaixa nesta passagem? Como nós nos vemos nessa história contada? Será que nós nos colocaríamos à disposição para adorar um rei vindo sobre um jumentinho? Será que nós, como discípulos, iríamos cumprir toda a ordenança, indo lá, soltando o jumentinho, obedientemente, mesmo enfrentando perigos, porque o seu jumento pertencia a alguém? Ele estava amarrado do lado de fora, alguém teve que ir lá e confrontar o dono e dizer: olha, o Senhor está precisando dele, é uma missão. E de uma forma muito sobrenatural, as coisas foram se encaixando, porque havia uma profecia liberada por Deus. Aqui a gente não está falando de ninguém roubando o jumento de ninguém, pelo contrário, eles foram descobertos. E Jesus disse: se alguém questionar, diga que o Senhor precisa dele. E foi exatamente o que aconteceu. Quando há obediência, queridos, as coisas acontecem. Quando nós estamos debaixo da obediência da palavra de Deus, tudo se encaixa. Então, nesse momento, a gente precisa pensar qual é o nosso papel diante das profecias de Deus, dos mistérios de Deus. Como a igreja se comporta hoje diante desse cenário caótico de moral, de política, de vida financeira, de costumes? Qual é o papel da igreja? Como nós estamos nos comportando? Aqui, imediatamente, o foco de Zacarias nós vamos ver que ele está profetizando sobre um povo seleto que é Sião. Ele chama de Sião, dando uma característica dos verdadeiramente puros, aqueles que não se contaminaram. Dentre os de Jerusalém, Efraim, esses não estão tão bem com Deus quanto os de Sião. E aqui Deus mostra claramente que nós somos selecionados por Ele. Ora, nós fomos selecionados para estarmos aqui. Você não está aqui, não pense que você está aqui porque você planejou. Você foi selecionado. Quando você se preparou para estar, eu vejo Deus colocando os anjos acampados ao seu redor, guiando o seu caminho, conduzindo você, encontrando a igreja, e assim Deus cumpriu aquilo que estava no seu coração. Ajudou você a chegar. Você pode dizer glória a Deus por isso? Então, Marcos percebe esse momento, e esse povo de Jerusalém, que está recebendo Jesus na entrada triunfal, não é? Os portais, quando diz Davi: ó portais eternos, levantai as vossas cabeças para que entre o Rei da Glória. Tudo isso está numa visão de uma entrada apoteótica. Sabe o que é uma visão, entrada apoteótica? A palavra apoteose fala do máximo de um evento. Então Jesus está numa entrada apoteótica, mesmo que aos olhos de Roma, quem é esse doido? Porque a turma de Jesus e Jesus eram chamados de doidos. Quem é esse doido que está vindo montado num jumentinho, se fazendo de rei? Olha que totalmente a visão não bate com o que está acontecendo naquele momento, queridos. Então, o que eles estão imediatamente valorizando? O cumprimento de uma profecia, que para nós hoje é fácil estudarmos isso, mas para eles naquela época não era tão fácil. Mas eles estão participando de um momento em que Deus marcou a história. Deus disse: olha, o rei que vai salvar Israel e todo mundo vai entrar montado num jumentinho. Algo que Zacarias já havia profetizado há cerca de 300 anos atrás. E ele diz que vai haver muita alegria. E foi exatamente o que aconteceu. Exatamente como ele profetizou. Não era uma coincidência, mas estava lá o jumentinho preparado para receber Jesus.
para fazer parte de um projeto. E aí eu volto aqui em Zacarias, depois você vai caminhando aí em Marcos, mas Zacarias capítulo 9, versículo 9. Alegre-se muito, ó filha de Sião, exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado em um jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Pense nisso. 300 anos depois, quem está chegando? O rei Jesus, montado num jumentinho, o povo todo adorando, glorificando, dizendo, hosana nas maiores alturas, esse é o rei que aguardávamos. Mas ele não vai agir como o rei que eles aguardam verdadeiramente, porque ele não vai levantar guerra nenhuma. Ele não vai fazer nada atendendo à vontade nem de Roma, nem dos poderosos da igreja, o sinédrio, e muito menos do povo. Marcos é bem detalhista, e ele diz ali no capítulo que nós lemos, 11, versículo 2, Marcos 11, 2. E disse-lhes, vão até a aldeia que está diante de vocês, e logo ao entrar encontrarão preso um jumentinho, o qual ainda ninguém montou. Ninguém havia montado. Um jumentinho sem nenhuma capacidade, sem nenhum preparo para transportar cargas. Pense nisso, queridos. Um jumentinho não domado. Jumentinho que ninguém montou e ainda um jumentinho não domado. E quem entende bem dessa situação de animal de carga, sabe que se ele não tiver o hábito de carregar a carga, ele vai derrubar a carga. E tudo isso está acontecendo porque Jesus ele é especialista nas coisas mais difíceis. Diga glória a Deus por isso. As coisas mais complicadas, Jesus descomplica, irmãos. As coisas impossíveis é a especialidade dele. E tudo isso para mostrar que esse animal podia empacar. O animal, jumento por si só, ele empaca. Mas aqui está alguém que vai caminhando com ele, ele não vai atrapalhar a caminhada. Por quê? Porque quem está com Jesus não tem dificuldade nenhuma em cumprir a vontade de Deus. E estamos falando de um animal, não estou falando de pessoas. Estou falando de um animal que acaba de ser liberado da sua mãe. Ele está agora cumprindo uma missão sem saber. Jesus está se colocando sobre ele, olha coisas inusitadas. E ele vai devagarzinho, para que desse tempo de Jesus ser exaltado. A cada passo lento do jumentinho, o povo está vibrando de alegria. É uma imagem, eu fico imaginando, queridos, não é? Como deve ter sido isso? As pessoas dizendo, olha, sabe quem está entrando aí? Jesus. Para alguns é aquele que cura, para alguns é aquele que espanca os mercadores, para alguns é aqueles que tira a moeda da boca do peixe, para alguns ele é o que ressuscita mortos. Não importa qual seja o motivo, mas é o Jesus que eles aguardam. E eles vão então se preparar para exaltar, para declarar alegria. Tudo isso está acontecendo e o jumentinho caminhando e fazendo parte de um grande projeto de Deus. Todas as vezes que eu leio o texto de Zacarias, quando ele profetiza o jumentinho, eu lembro de uma história não verídica, logicamente, de que esse jumentinho ele teria consciência, né? E ele entra em Jerusalém, e ele percebe, mas ele não nota o que está levando aquelas pessoas a aplaudir. Então ele pensa que o aplauso é para ele. Ele entra em Jerusalém, ele fica muito à vontade, Jesus o libera e ele volta correndo para sua mãe. Ele sabe o caminho de volta para casa. Chegando lá, ele diz, mãe, a senhora não sabe o que aconteceu. Eu entrei em Jerusalém, as pessoas me aplaudiram, as pessoas colocaram ramos, eu pisei sobre os planos. E a mãe, muito esperta, a mãe sempre tem uma sabedoria diferenciada, né? Volta lá, meu filho, volta lá sem Jesus. E ele voltou a Jerusalém sem Jesus. Colocaram carga pesada sobre ele, espancaram ele, não deram água, não deram comida, e ele voltou todo ferido. Quando ele chega para a mãe dele para contar o testemunho, ele disse, mas eu não sei o que aconteceu. Da primeira vez eu estava muito bem, e agora veja o que fizeram. E a mãe disse, isso é o valor de alguém sem Jesus. Sem Jesus nós não temos valor algum. O mundo vai nos destratar, não vai reconhecer o nosso valor.
A diferença está aí. E eu dou glória a Deus, porque essa história me faz lembrar que eu prefiro ser um jumentinho nas mãos de Jesus do que pensar ser alguém sem Ele. E isso é muito interessante porque quando a gente estuda os originais, a palavra desprender, né, soltar o jumentinho, é do grego lio. O que esse grego lio nos ajuda a entender? Que é desligar, dissolver, arrancar, quebrar as amarras. É como se Jesus estivesse dizendo, tem um jumentinho lá que tem uma missão e ele não sabe disso. Ele, por enquanto, vai ficar preso à mãe dele, ele vai servir ao dono dele, ele vai aprender com a mãe dele a carregar carga, mas eu tenho algo especial para ele. Quebra tudo isso, sabe? Tira essa prisão que ele está vivendo. E aí Zacarias usa essa expressão para dizer, Israel, vocês estão fora do cativeiro, mas ainda estão aprisionados em seus pecados. Vocês estão na igreja, diria eu aqui, adaptando isso para a igreja. Vocês são de Cristo, vocês são batizados, vocês estão na igreja, mas ainda estão aprisionados em pecados. Talvez Jesus precise nos desprender um pouquinho, né? O termo é, sabe quando a gente, sandália, você já usou sandália havaiana que rebenta a correia? O grego lio é isso, é quebrar. Quebrar algo que dava segurança. E como é que a gente age? O que você fazia quando a sandália havaiana rebentava? Você botava um preguinho, né? Eu também já fiz muito isso. Botava o preguinho e ficava ouvindo barulho até poder comprar outra, né? Na minha época, a sandália havaiana era barata. Hoje, misericórdia, né, irmãos? Dizem que a sandália havaiana de hoje nem rebenta. De tão caro que é o negócio. Na minha época era uma sandália que todo mundo tinha. Então você arrebentava, colocava logo um preguinho. E aí você tinha duas opções, porque nem todo momento você tinha um preguinho e nem sempre funcionava. Mas você tinha duas opções. Ou você usava aquela sandália com um preguinho e todo mundo via que você era pobre e que você não tinha dinheiro para comprar uma sandália, ou você jogava a sandália fora e andava descalço. Como quem diz, eu prefiro a minha liberdade. Andar descalço é liberdade. Então veja que quando Jesus libera essa palavra, vão lá, soltem, quebrem as correntes que prendem aquele jumentinho, é porque ele tem uma missão especial. Aí eu começo a pensar, queridos, como é que Deus olha para nós e vai nos chamando de filhos, mesmo imperfeitos que nós somos. Como Deus olha para nós e diz que tem uma missão. Você já ouviu isso? Deus tem um projeto na sua vida. Não duvide disso. O problema é que às vezes não entende, nós não entendemos os projetos de Deus. Não sabemos como Deus trabalha, não sabemos que Deus mesmo no silêncio está trabalhando. E aí a gente volta à visão do rei entrando de fato ali. Por que ele não entra num possante cavalo? Por que ele não, sendo o rei, o dono de toda a terra, ele não leva logo um exército para acabar com a maldade daquele mundo da sua época? Porque Deus deseja que todos se salvem. O desejo de Deus é que ninguém se perca. Esse é o desejo de Deus. Mas para isso, nós vamos ter que desejar isso também. Eu penso que se fosse um cavalo feroz, um cavalo veloz, um cavalo indomável, ao invés de Jesus ser exaltado, o cavalo pisotearia nas pessoas. Estamos falando de uma entrada próxima à festa da Páscoa. Milhões de pessoas, acredita-se que no mínimo 2 milhões de pessoas frequentavam Jerusalém naquela época. Então Jesus vai entrando bem devagarzinho naquele jumento, sendo exaltado, mostrando às pessoas que o tempo de Deus não é o tempo nosso. Deus tem o tempo dele. Você tem esperado algo de Deus? Então você tem que acertar o seu relógio com o relógio de Deus. Não fica dando prazo para Deus. Não fica cobrando Deus. Não fica dizendo, Senhor, estou orando há tantos anos. O que são os anos diante de uma eternidade? Então nós não podemos medir Deus como a gente mede as pessoas e as coisas. Deixa Deus trabalhar. Posso ouvir um amém da igreja? Deixa Deus trabalhar, irmão. Ele está trabalhando, não duvide disso. E aí essa escolha do jumentinho me faz pensar como ele nos escolhe. Segundo o apóstolo Paulo, eu vou ler lá em 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. O apóstolo Paulo nos fala uma coisa interessante que nos dá uma visão de que Deus tem os seus modos.
1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Veja, se Deus escolheu as coisas humildes, por que eu quero ser exaltado? Se Deus escolheu as coisas loucas, por que eu quero me fazer de são? Entende que às vezes a igreja vai na contramão? E nós deveríamos nos voltar mais para a palavra para entender que essa humildade, essa simplicidade de virmos à casa de Deus e ouvirmos uma palavra é suficiente para mudar a nossa história, para mudar a nossa vida, para firmar-nos na presença do Senhor. E isso aqui, queridos, está muito claro, porque é o modo que Deus escolhe. O que fez Deus escolher você? O que você é? Você é melhor do que quem? Você se comparando às pessoas que você conhece, você consegue dizer, eu sou melhor do que fulano, eu sou melhor do que ciclano? Não, queridos. Nós fomos escolhidos de forma bem simples. Deus tem uma missão para cada um de nós. E o que nós precisamos fazer é nos colocar dentro da missão. Se Ele nos escolheu, que Ele monte sobre os nossos lombos e a gente caminhe devagarzinho com Ele. Porque Ele vai ser exaltado, e aqueles que estiverem com Ele serão também exaltados. Louvado seja Deus. Então veja que nesse momento a gente está falando das escolhas. E como Deus, você consegue entender como é que Deus, se você tivesse que escolher um time de futebol, pensa no Tite, separando a seleção. Ele não pode escolher o amigo do amigo, ele não pode escolher o menino que joga bola na esquina, ele tem que olhar para os melhores na visão dele. Se você escolhe o seu time de futebol com a garotada, você vai olhar aqueles que sabem jogar um pouquinho, não vai jogar com a sorte. Mas Deus não. Deus escolhe os loucos, os humildes, os envergonhados, para exaltar, para colocar de pé, para Ele mesmo ser exaltado através de nós. Então, veja que aqui há algo interessante. Eu vou voltar em Lucas capítulo 10, versículo 21. Lucas 10, versículo 21, porque Jesus mesmo disse algo muito interessante. Lucas 10, 21 está escrito assim. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito e exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Aqui Jesus está alegre, porque Ele está revelando o reino de Deus às pessoas simples. Ele não está revelando para os doutores da lei, eles que leiam, eles que busquem, eles não são sábios. Veja que essa simplicidade, queridos, nos faz pensar como Jesus começa o seu ministério, escolhendo quem? Pescadores, cobradores de impostos. E hoje, eu e você. Se Ele nos escolheu para estarmos aqui, é porque uma missão Ele tem para nos dar. Diga glória a Deus por isso. Então, finalmente, a gente pode comparar assim o que aconteceu com a profecia de Zacarias, porque Zacarias vai dizer que o rei seria aplaudido e sua presença traria alegria ao povo. Isso é uma grande verdade. Quantos de nós chegamos às vezes na casa de Deus quebrados, entristecidos, vemos um ao outro, conversamos com pessoas que também não estão bem, mas aqui nesse lugar não importa o quão bom ou ruim você esteja. Ouvimos louvores e a gente começa a sentir uma presença maravilhosa. Ouvimos a palavra, nos alimentamos, saímos fortalecidos. Nunca seremos as mesmas pessoas que entram e saem. Nunca seremos. Sempre acontece algo quando a gente se dispõe a parar para ouvir Jesus. Alguma coisa acontece. Lucas 10, versículo 23 e 24 diz assim. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular, bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo.
Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Você foi escolhido para ouvir a palavra de Deus nessa noite. Diga glória a Deus por isso. Muitos quiseram estar aqui e não chegaram. Muitos ainda estão amarrados, como o jumentinho estava, aprisionados em seus pecados, em suas preocupações. Pela manhã foi ministrado o comportamento de Marta e Maria, e nós entendemos bem. Não é o que fazemos demasiadamente, mas é aquilo que deveríamos fazer e não fazemos. Qual o momento que você tem para separar um tempo para Deus, para meditar nas coisas de Deus, para aquecer-se aos pés de Jesus? Porque o que Jesus libera para nós aquece a nossa alma. Essas palavras não são palavras lançadas ao vento. Você vai sair daqui e Deus vai usá-las lá na frente no seu coração. Não duvide disso. É assim que funciona, queridos. Então, uma coisa nós sabemos, o que Jesus viu naquele jumento, não dá para saber. Mas foi a mesma coisa que ele viu em nós. Podemos ser úteis para o reino de Deus, porque as escolhas de Deus são incompreendidas pelos homens. Fomos escolhidos para também escolher o que queremos. Se queremos ficar presos, amarrados a mamãe jumenta e ser um animalzinho de carga, ou se queremos entrar com ele na entrada triunfal e receber os aplausos que são para ele, mas que nós gostamos demais. Você já parou para pensar como é que vai ser a sua salvação? O momento em que você fechar os olhos, muitos ou alguns vão chorar, vão se entristecer. Mas se você é salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, os anjos estarão fazendo festa nos céus. Você vai ser recebido com alegria na presença do Senhor, queridos. É totalmente diferente daquilo que fica, porque o que fica é tristeza. Bom, para alguns, quando eu morrer, vai ter festa aqui, né? Acredito que não. Porque nós sabemos que não estamos preparados para nenhum desses momentos. Nem para perder ninguém, nem para que a gente se despeça. Mas se nós olharmos por esse ponto de vista, nós vamos entender que esse é o projeto de Deus. Que a gente se despeça e antes disso acontecer, o Senhor seja exaltado. Quando nós olhamos para os discípulos de Jesus, eu fazendo uma comparação bem singela, Pedro, João, Tiago, eram os jumentinhos de Jesus. Eles não estavam ali procurando o louvor, a glória, a honra. Eles cumpriram o projeto de Deus todos os dias, mas tinha um, chamado Judas, que queria ser o cavalo feroz. Ele não queria ser o jumentinho. Ele queria ganhar dinheiro. Ele queria ser o maioral, ele queria talvez ser o libertador. Muitos vão dizer que Judas manda prender Jesus, provocando uma rebelião. Jesus diz, não, eu vou como uma ovelha muda, está escrito lá, eu vou bem devagarzinho para o matadouro para salvar vocês. E Jesus achando que, e Judas achando que Jesus ia criar uma rebelião para libertar Israel. Jesus não precisava disso, queridos. Ele já era o rei, já é o rei de toda a terra. Então ele nos escolheu para que nós pudéssemos ser sal e luz. Sal e luz são dois elementos que nós temos na nossa vida que a gente só dá realmente valor quando acaba. A luz é cara, mas a gente só fica feliz quando ela volta depois de um tempo de apagão. A gente não fica... Você já fica usando a luz em casa e dizendo, ai, que bom que eu estou desfrutando de alguns milhares, porque a conta de luz está um absurdo, né? Não, a gente não lembra disso, a gente liga a luz e desfruta. E o sal, que não tem valor algum? Das compras, o que você mais barato compra é o sal, está lá. Mas quando falta o sal, você diz, ai, se eu tivesse um pouquinho de sal. Nós somos assim, irmãos. Podemos não ter muito valor, ou achamos que temos muito valor, mas somos imprescindíveis para o reino de Deus. Somos homens e mulheres escolhidos por Deus. E não podemos negligenciar isso, não podemos roubar esta alegria das pessoas que estão ao nosso redor. Sabe por que Jesus investe em você? Porque ao redor de você tem muitas pessoas que não vão prestar atenção ao que Ele quer fazer com eles. Então você leva alegria, leva paz,
você é sal e você é luz. Quero encerrar lendo o versículo 12 de Zacarias, porque entendemos melhor o quanto Deus tem para fazer. O melhor de Deus ainda está por vir. Posso ouvir um amém? Versículo 12, Zacarias 9 diz: voltem para a fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Por que Zacarias diz: voltem para a fortaleza? Fortaleçam-se moralmente, espiritualmente. Não é uma fortaleza castelo, porque Israel não tinha um grande exército, por isso as nações vinham e levavam cativeiro, matavam alguns no meio do povo. O que Zacarias está dizendo? Sejam fortes, renovem a esperança de vocês. Prisioneiros de esperança é porque ele está falando para um povo que não tinha mais esperança de nada. Em quem você deposita a sua esperança? Se não for em Cristo, esquece, irmão. Você está depositando sua esperança em homens? Ou na sua própria força, ou no seu trabalho? Ele continua dizendo: também hoje anuncio que lhes restituirei tudo em dobro. Você recebe essa palavra? As coisas boas da sua vida vindo em dobro, você gostaria de receber em dobro as coisas boas da sua vida? Porque Deus não restitui o que não presta. Deus restitui aquilo que marcou a sua vida. Deus restitui as coisas boas que um dia você experimentou para a glória dele. Deste modo, vamos voltar à fortaleza. Sejam fortes. Voltem-se para Deus todos os dias. Clamem ao Senhor, porque os dias são maus. E enquanto isso, que sejamos jumentinhos nas mãos de Jesus. Amém? Vamos nos colocar de pés, vamos orar e participar da ceia. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por esta reflexão da tua palavra, de tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Te agradecemos pelo privilégio de termos chegado à tua casa nesta noite, neste santo lugar. Assim como foi ministrado através dessa palavra, o Senhor nos soltou, andávamos presos, ó Deus, e o Senhor nos chamou para uma missão muito especial. Obrigado por esse chamado, obrigado por termos chegado até aqui, termos ouvido a tua palavra. Agora nós te pedimos que possamos voltar à fortaleza, Pai. Enche-nos do teu Santo Espírito para que sejamos fortalecidos por ti e em ti. Anima aqueles que estão, Senhor, entristecidos, esmorecidos, confusos com tudo o que está acontecendo neste mundo, guerras, rumores de guerras, doenças, toda sorte de pestilências, Pai. A nossa esperança está em Ti, Senhor, a nossa esperança está em Ti. Te pedimos que o Senhor libere uma palavra, que sejamos libertos de todas as amarras do mal, Senhor, para que possamos experimentar aquela entrada triunfal que um dia vai acontecer com os que confiam em Ti. Queremos ouvir os anjos do Senhor cantando e dizendo glória a Deus nas maiores alturas, Pai. Oh Senhor, nós precisamos de Ti. Verdadeiramente neste momento em que estaremos participando do pão e do cálice, nesse momento misterioso da igreja, mas tão especial, que o Senhor nos traga, Senhor, a comunhão que realmente é necessária para os filhos e filhas de Deus. Abençoa-nos, Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.